Crianças, vamos começar mais uma manhã de aula, de aprendizado. Vamos lá? Mas antes a gente vai orar ao Senhor, tá bom? Então, querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, pela nossa família, por este dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Ó Deus, eu te peço que o Senhor, neste momento, nos ajude a aprender, a entender o assunto, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a avançar cada vez mais. Abençoa, Deus, a nossa família, os nossos amigos, as nossas casas, a nossa escola, a nossa professora e todos aqueles que precisam de Ti. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Olha só, crianças, aqui na Bíblia tem um livro chamado Lucas. Lucas, capítulo 14, versículo 35, vai trazer uma reflexão para a gente. Então, vamos prestar atenção. Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. O que é jogado fora? No solo que Deus criou, será que Ele criou para ser plantado sementes ruins? Não. Deus criou o solo para ser plantado sementes boas. E quem são as sementes desse solo? Somos nós. Então, nós precisamos ser cuidadoso, certo? Aprender, olhar na Bíblia, ler e entender e praticar os ensinamentos que Deus nos traz. Porque se nós somos a semente que Deus trouxe ao mundo, como é que a gente vai ficar no solo que Deus criou sem praticar coisas boas? Então a gente precisa refletir. Será que as nossas atitudes têm sido boas? Será que o que nós falamos tem sido palavras bonitas? Palavras edificantes? Palavras que acrescentam coisas boas na vida do nosso colega, da nossa família? Então vamos refletir, tá bom? E olha só, falando em solo, semana passada a gente estudou aqui sobre 3 tipos de solo, tá bom? Então a gente estudou o solo argiloso, tá? Que é aquele solo molhado, onde quando chove a água ela não penetra muito bem na areia, né? E aí fica aquela argila, aquele barro molhado, certo? Então quando a gente aperta assim, ele sai entre os nossos dedos. Por quê? Porque ele está ensopado, ele está com muita água. Então, a areia ela não consegue absorver, tá certo? Aquela água toda. E essa água ela transforma aquela areia em uma argila, tá bom? Então, a tia trouxe aqui a imagem, ó. Vocês podem ver que tem um pouco de areia e a água, ó, deixando ela muito ensopada, tá certo? Então ela é uma argila porque o barro, a areia, ele se torna muito molhado e não penetra a água direitinho, tá certo? A água ela não seca, ela fica ali transformando aquela areia, tá certo? A gente também tem o solo umífero. Esse solo umífero, ele serve, tá, para plantação. Por quê? Porque ele é um solo fértil, tá certo? Ele recebe restos de animais, restos de plantas, restos de fezes de animais. E essas coisas, elas vão trazendo nutrientes para este solo. E este solo, ele serve de adubo para as plantas. Então, ele é um solo muito fértil, tá bom? Ele é usado muito na agricultura, nas plantações, tá? E aí a gente tem o solo arenoso, que é esse solo aqui. O solo arenoso é aquela areia que quando a gente pega assim, a gente sente aquelas pedrinhas, aquela areia mais grossa. Então ela é chamada ele é chamado solo arenoso,
porque a areia ela é uma areia seca, uma areia solta. Na areia da praia, a gente gosta muito de sentar na areia e cobrir as nossas pernas. E quando a gente coloca a areia em cima da gente, ela fica lá sequinha. Quando a onda da praia vem, né? Vem a água, ela molha a areia ela seca, certo? E a água volta para o seu destino, para o mar. Então, a água ela não fica ali penetrando muito tempo na areia como a argila, tá certo? A aguinha ela seca, tá? Então o solo ele fica seco novamente, tá bom? Então ele é chamado solo arenoso. Aí na página 231, tá certo? Tem uma atividade aí para vocês. Essa atividade aqui, tá? Se a gente estivesse aqui na escola, a gente ia fazer essa atividade em grupo. Mas como a gente não está, a gente vai fazer com as nossas famílias. E aí por isso que a tia trouxe aqui as figuras para vocês, tá certo? Então aqui vocês vão ver a diferença de cor, a diferença de textura, o que uma serve e a outra não serve. Será que o solo argiloso ele serve para plantar? Ou serve para estar na praia? Então tudo isso a gente vai perceber, tá certo? Então a tia vai deixar essa atividade para vocês, tá? Página 231. Vocês vão responder essas duas questões, ó. Que diferenças você verificou entre as amostras de solo analisadas? Então as amostras a tia trouxe aqui, ó, solo argiloso, solo unífero e solo arenoso, tá? E aí vocês vão ler aqui, ó, na página 230, que vocês vão também identificar outras diferenças, certo? E aí vocês vão responder. Na segunda questão, por que é importante que haja solos com características diferentes? Então, não pode ter um solo só, tem que ter vários solos, porque cada solo é específico para alguma coisa, tá bom? Então, façam a atividade de vocês, leiam a página 230, que vocês vão entender melhor e identificar outras diferenças e vão conseguir responder a atividade de vocês, tá bom? Então, beijo para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!